Ok, estamos gravando agora. Só para o Roberto que chegou agora, vou dar uma revisada rapidinho dos que a gente passou até agora. A gente parou antes do carnaval aqui, calculando o endereço PV4. Temos uma rede, a gente divide em duas subredes. Se a gente pega emprestado 1 bit de host, se a gente pega emprestado 2 bits de host, a gente divide em 4 subredes. Se a gente pega emprestado 3 bits de host, a gente divide em 8 subredes. Aqui dá para ver que o primeiro e o último endereço não podem ser usados para host. Por quê? Porque o primeiro endereço é aquele que identifica a rede. Tá? E o último endereço é o endereço de broadcast. É um endereço através do qual eu mando mensagem para todo mundo daquela rede. Tá? Logo, se eu divido uma rede, ela tem N, isso aqui tem 8 bits, né? 8 bits são 256. Eu só vou ter 256 menos 2 hosts possíveis. O primeiro e o último é rede broadcast. É o que acontece aqui, né? Eu preciso de 800 hosts para essa rede. Escolhi a máscara /22, que vai dar 1024 endereços possíveis para host, só que o primeiro e o último eu tenho que descartar, então sobram 1022. Dúvida aí, pessoal? Deu para entender? Ok? Beleza. Vamos lá. Bom, aí ele já... Ok. Então nós temos aqui essa rede agora. Vamos pegar, por exemplo, a rede do escritório do RH. Escritório do RH eu quero 50 hosts. Tá legal? Qual o número 2 elevado a n que mais se aproxima de 50? Faz aí, 2, 4, 8, 16. Qual que mais se aproxima de 50? Quem gostaria de chutar isso? Pessoal da matemática, vamos lá? 2 elevado a 5 dá 32. Um pouquinho mais. Isso tem que estar na ponta da língua. Vamos fazer os múltiplos de 2 aí. 2, 4, 8, 16, 32. Depois vem qual? 32 vezes 2? 64, né? Isso. Então, esses aqui são os múltiplos de 2 que a gente tem que saber, assim, de primeira. Assim, né? Você vai multiplicando por 2. O mais próximo de 50 qual é? 64, que é 2 elevado a 6. Tá certo? Dá para entender... É isso aí. Dá para entender esse 26 agora aqui, por que ele escolheu o /26? Tá certo? Por quê? Porque eu tenho 32 ao todo, menos os 6 que ficaram de host, vai dar quanto? 26. Tá certo? É naquele esqueminha, né? De quantos hosts eu preciso, quanto eu vou ter que pedir emprestado, aquela coisa toda, né? Esse aqui, por exemplo, que precisa de 200. Qual é o mais próximo de 200? Vamos lá, pessoal? Qual o mais próximo dessa sequência que eu coloquei aqui? Não, tem o mais próximo. Tem que ser maior. Desculpa. O mais próximo vai ter que ser maior. Porque senão não vai... Isso. Porque senão não vai dar os 200. Tem que ser 200 no mínimo. Tem que ser o mais próximo, porém maior. Tá certo? 256, que vai dar o /24. 256, 2 elevado a 8, /24. Tá certo? E esse aqui que só precisa de 20. Qual seria o número mais próximo, porém maior?
2 elevado a n mais próximo, porém maior, qual é? Do 20, 32, muito bem. 32 é 2 elevado a 5. Né? Eu tenho 32 bits no total, menos 5, 27. Tá certo? Então, se um problema te dá o número de hosts desejados, tá certo? Fica fácil você calcular a máscara, pelo menos o prefixo dela, né? Tá certo? Barra 23, barra 27, barra 24, barra 26. Tudo bem? Ok. Esses links aqui, ó, esses links aqui, que só ligam dois, só precisa de 2 endereços de host, qual o múltiplo de 2 mais próximo que 2, porém maior? Esses links seriais aqui, ó, que eu vou ligar no roteador a roteador, eu só preciso de 2 hosts. Então, qual vai ser o múltiplo de 2 aqui? Hein, pessoal? Alô? Alguém chuta aí? Muito bem, 4. Certo? 4. Então, são 4 que eu preciso. Tá certo? E qual vai ser a barra desse aqui? Não está marcado aqui. 32 bits menos quantos bits? Menos 2 bits só, né? 2 elevado a 2 é que dá 4. Então, esses aqui vão ser barra 30. Tá certo? Barra 30. Esses links aqui seriais vão ser barra 30. Tá legal? Ok. E na hora? E os endereços de rede? Está vendo aqui? Um 721600, um 7216.364, um 721620, um 721630. Isso vocês vão aprender como é que vocês vão manipular isso, já já. Ok, aqui ó. Esse caso aqui é um exemplo em que eu divido a minha rede em sub-redes de tamanhos diferentes, tá vendo? Porque essa aqui é barra 23, essa é barra 27, essa é barra 24, essa é barra 26. Dividir uma rede em pedaços iguais, como a gente viu aqui ó, no exemplo anterior, é fácil, né? É fácil dividir em tamanhos iguais. A gente constrói essa tabelinha mole-mole. Tá? Quando os endereços são diferentes, como é que a gente faz isso? Tá? A gente vai acabar fazendo o seguinte, a gente vai pegar uma sub-rede e subdividir ela de novo em sub-redes, para a gente poder ter as redes menores. Tá? Então, sempre a estratégia que a gente utiliza para dividir as redes em sub-redes de máscara variável, tá? É o que? Primeiro a gente pega a maior de todas. Tá? Então, digamos que eu tenho um bloco que tem 1024 hosts. Tá certo? Então, eu preciso um escritório com 500 hosts, outro com 200 e outro com 50. Tá certo? Primeira coisa que eu faço é atender o escritório que quer mais, o de 500. Tá certo? Aí eu pego esses 1024 que eu tenho e transformo em dois de 512. O primeiro de 512 eu já aloco para esse escritório. Aí sobram 512. Esse 512, eu não tenho um de 200, eu pego e divido ele ao meio, 2 de 256. Pego o de 200, já aloco para o segundo escritório, vai me sobrar 256. Tem um outro que precisa de 50. Eu divido em 4 de 64, tá certo? E aí eu já aloco o primeiro de 64. Vão sobrar 3 de 64 para mim, tá certo? Então eu vou do maior para o menor sempre, tá? Quando eu tenho VLSN. Ok? Aqui então, ele está mostrando um exemplo, né, de divisão em que dividir em redes de tamanhos iguais seria insuficiente. Eu acabaria com todos os endereços. Por exemplo, aqui, ó, esse cara precisa de 52, esse precisa de 52, esse precisa de
Ele está dando quanto ele precisa, quanto está sendo desperdiçado, tá vendo? Olha só. Esse aqui só precisa de 2. Ele está imaginando uma situação em que eu divido todos eles em 64, tá? Ou seja, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 aqui, tá certo? Eu pego aquele meu bloco de endereço e divido em subredes de 64 hosts de cada. Não, barra 26, 62 hosts cada. Possíveis, né? Então, aqui, que eu preciso de 10, ó, só preciso de 10 nesse campus. Eu desperdicei 52 endereços. Aqui eu também preciso de 10. Eu desperdicei 52 endereços. Aqui eu preciso de 26. Desperdicei 36 endereços. E assim por diante. Imagina só, se isso aqui forem endereços válidos, eu estou desperdiçando um dinheirão, tá certo? Ao dividir todas elas em barra 26. Tá? Então ele vai dizer, na próxima slide, que dividindo em VLSM, ou seja, em máscara de subredes variáveis, eu ganho a beça. Tá? Aqui, ó. Eu peguei esse que precisa de 62, eu botei um barra 26. Esse que precisa de menos, são 28 a demanda dele, eu botei um barra 27. Que barra 27 eu vou até 32 hosts. Esse que eu só preciso de 10, eu coloquei um barra 28. Que barra 28 eu consigo endereçar até 16 menos 2 hosts. Aqui, mesma coisa, barra 28 também. Esse que eu só preciso de 2, eu vou colocar barra 30. Tá certo? Agora repara, ele foi do maior para o menor. Tá? Tinha um bloco de endereço, 192.168.15.0, devia ser um barra 24, alguma coisa assim, e foi dividindo. Dividiu aqui, ó, barra 26, o que sobrou ele botou barra 27, o que sobrou ele colocou 2 de barra 28, o que sobrou ele colocou 3 de barra 30. Tá? Com isso, ele economizou, ele usou, desperdiçou super pouco, né? 58, aqui ele pode usar 62, 62 para 58, desperdiçou uns 4. Aqui ele pode usar 32 para 28, desperdiçou aí 4 também. Aqui 14 para 10, desperdiçou 4. Acho que ele gostou desse número 4. Aqui, ó, de 32 para 10 também desperdiçou 4, que são 16 endereços, 2, um de broadcast de rede que a gente não pode usar. E esse aqui ele usou exato, né? O barra 30 são 2 mesmo. É o típico usado para link serial mesmo, ponto a ponto. Tá? Bom, sem exercitar, quer dizer, no currículo tem vários exercícios para vocês fazerem. Sem exercitar, vocês não vão aprender isso nunca. Tem que exercitar. Endereçamento IP tem que fazer exercício, tem que pensar, tem que raciocinar, tem que errar, né? Tem que ir pensando. Principalmente para os exercícios que usam os bits que não estão nesse último octeto aqui, tá? Os que estão no meio aqui, ok? Muito bem. Para finalizar o capítulo 6, nós vamos retornar ainda à questão do endereçamento, tá? Vocês vão ver um método que eu vou apresentar para vocês, que é um método super legal, tá? Para cálculo de endereço de subrede e superredes, tá? Que é muito bacana. Mas a gente vai ver isso daqui a pouco. Vamos só finalizar o capítulo 6, tá? Como é que a gente testa camadas de rede? Bom, em primeiro lugar, todo computador, toda máquina que entra numa rede TCP/IP tem uma coisa que a gente chama de pilha TCP/IP, tá? Que nada mais são do que as camadas do modelo TCP/IP empilhadas. Tá certo? Para eu testar a pilha da minha máquina local, só um minutinho, gente, um minutinho só. Então, o que acontece? Você tem a pilha TCP/IP. Para testar a pilha local, eu faço ping localhost. Tá certo? Alguém já fez esse teste? Pode dar uma sinalizada para mim, se alguém já fez esse teste? Bota a mãozinha aí, ou então um sinalzinho de esse sinalzinho aqui, ou uma mãozinha. Ok? Beleza. É o primeiro teste que eu faço para saber
Se a minha máquina, pelo menos, ela está funcionando, o TCP/IP dela. Eu tenho que pingar eu mesmo, tá certo? Então, eu pingo o localhost, que é o 127.0.0.1. Se voltar, se pingar, beleza. Eu já parto para outro teste. Eu vou um pouquinho mais longe agora, né? Beleza. O que eu faço? Segunda coisa que eu tenho que fazer. Qual é a máquina mais confiável de uma rede? Ou, pelo menos deveria ser, né? A mais confiável de todas de uma rede. A máquina mais confiável de uma rede é o gateway dela. É o roteador que está na borda. Tá? Essa máquina tem que ter redundância, tem que ser uma máquina de marca boa, tem que estar no no-break, tem que estar tudo funcionando. É o que vai me ligar com o mundo exterior, né? Então, quando eu vou testar a conectividade da minha máquina, a melhor maneira de eu testar isso é pingando uma outra máquina que eu sei que ela é confiável, tá certo? Então, eu vou lá na minha placa de rede, vejo qual é o gateway padrão que ela é, né? Ou então dou um ipconfig na minha máquina, vejo lá qual é o gateway padrão e pingo ela. Se pingar, bom, pelo menos eu sei que o caminho até ela, o meu caminho até o meu switch está bom, o caminho do meu switch até o meu gateway está bom, né? E assim eu vou, né? E depois? Bom, depois, aí eu saio da minha rede. Eu testei que a minha rede local está funcionando, pinguei meu gateway, né? Aí eu parto para uma outra rede que está ou no mesmo, ou uma rede local na mesma empresa minha, ou mesmo a internet. Eu pingo a internet, né? E eu posso fazer ping e posso fazer trace routes também, tá? O trace route ou traceroute no Linux ou tracert no Windows, tá? Nada mais é que um ping sofisticado, vamos dizer assim, tá certo? Quando eu dou um traceroute, eu vejo quais os roteadores que eu vou passando no caminho até chegar no meu destino, tá certo? Então, o que o traceroute faz? Ele trabalha com um elemento do cabeçalho do pacote IP, que é o time to leave, o TTL. Tá? Então, qual é a característica do TTL? À medida que o pacote vai passando de roteador em roteador, o TTL ele vai o quê? Ele vai decrementando, ele vai ficando um menor. Então, se ele era 4 aqui, ao passar por esse roteador ele vai virar 3, quando passa por esse vai virar 2, quando passa por esse vai virar 1 e chega aqui, tá certo? E menos que 1 ele é descartado. Tá? Então, o que o traceroute faz? Primeiro ele manda um ping com TTL1, e aí ele vai saber qual é o próximo roteador, mais próximo de mim. Depois ele manda um ping com TTL2, e aí ele vê qual é o segundo roteador que vai me responder. E assim ele vai por diante, vai traçando todo o caminho de todos os roteadores que ele chega. É um método simples, inteligente, né, de você traçar a rota direitinho. Quem aqui já usou o traceroute para testar conectividade de rede? Pode me dar uma sinalizada? Leandro já usou, Pedro, Roberto, todo mundo, beleza. Então vocês estão sabendo do que eu estou falando, né? Vocês sabiam desse mecanismo por trás do traceroute? Ele não passa de um ping metido a besta? Já sabiam disso? Ok. Eu estou falando isso porque quando eu descobri isso, para mim foi uma surpresa bastante interessante. Ok, time to leave e o TTL, né, e o traceroute. Quer dizer, um packet tracer você vai ver exatamente isso acontecendo. Esse é um exercício bastante legalzinho. Tá? Muito bem. Os pacotes ping e outros, tá? Eles atuam na camada 3, na camada de rede, tá? Portanto, não utilizam inteligências superiores, tá? E eles fazem parte de um conjunto chamado ICMP. Tá? É um conjunto de protocolos ICMP para testes de rede, etc. Eles têm todo um padrão, tá? E funciona para o IPv4. Os packet tracers finais, tá certo? E o resumo do capítulo, ok?
Vamos agora para o grande lance que vocês vão ver, que tudo vocês aprenderam para cálculo de superrede, subrede, aquela coisa de transformar em binário, ver quantos bits tem ali sobrando, aquilo tudo ali é um negócio importante, tá? Mas na hora da prova toma muito tempo. Nós vamos aprender a fazer todos os cálculos de subredes. Não vamos chegar a superredes ainda, porque essa parte eu vou falar isso depois, quando eu falar em roteamento. Tá? Vamos falar em subredes por enquanto. Quer dizer, quando eu for CCNA2, eu volto para cá e a gente vai falar de superredes, tá? Para não confundir muito. Você vai ver um método super simples que você não vai transformar em binário, é tudo decimal, tá certo? Tudo decimal. Por quê? Nós temos 10 dedos e com 10 dedos é mais fácil fazer cálculo com número decimal. O número binário, além de ser enorme, é chato pra caramba, tá certo? Binário para decimal, decimal para binário é chato, tá? Então, nós vamos aprender a calcular essa máscara, etc., tudo com decimal. Vamos lá. Primeiro, esse é o idealizador do método, um cara, o Mark Kayati. É um cara assim super manjado na Cisco, ele tem vários seminários, ele dá treinamento pra caramba, tá? Então, um cara super... Ele idealizou esse método, que é um método diferente, que não tem por aí, tá certo? Legal. Bom, primeiro, as subredes. Como é que é isso? Primeiro, quando você recebe um problema, seja na academia Cisco, seja em exercício, seja na prova de certificação, 99% das vezes, o que o problema te pede? Letra A, número desejado de subredes. Ou seja, você tem um bloco, em quantas subredes você quer dividir esse bloco? Tá certo? Eu tenho um bloco barra 24, quero dividir em 8 pedaços. Beleza. Esse é um questionamento que pode ser feito. Outro tipo de exercício vai pedir o quê? Quantos hosts por subrede? Ou seja, eu tenho um barra 24, eu quero que cada subrede tenha 16 hosts. Cada um tenha 14 hosts, tá certo? Então são dois questionamentos diferentes, dois tipos de questão diferentes. Ok? Deu para entender, pessoal? Nós vamos atacar esses dois lados aí. Beleza? Primeiro, esse é o método tradicional que a gente viu agora, simpático, né? Tem a setinha, um monte de bits, né? Tem aluno que vê isso aqui, ele tem assim, fica meio branco, desmaia, né? Começa a vomitar, só de ver esse slide, tá certo? Então a gente está querendo passar um remédio para isso aí, tá? Bom, primeiro, a gente vai aprender a fazer esses cálculos não com bits. Primeiro, com cálculos numéricos decimais. Ou através de uma representação gráfica que é útil para casos mais simples. Muito útil, tá? Vamos começar pelos cálculos numéricos, tá legal? Primeiro, apenas antes da gente começar a trabalhar, uma questão de terminologia, tá legal? Primeiro, vamos definir o que vem a ser tamanho de rede, network size, em inglês. Tá? Então, o tamanho da rede é o número de endereços IP em uma subrede, incluindo dentro o endereço de rede de broadcast. Então, por exemplo, uma rede barra 24, ela tem 256 de tamanho de rede. Tá claro? Beleza? E aí vem o grande lance, número mágico. Tá? O número mágico é o seguinte, vamos definir número mágico como sendo a mesma coisa que tamanho de rede, mesma coisa que tamanho de rede, se a subrede for menor ou igual a barra 24, barra 24, 25, 26, 27, 28, né? Todos naquele último octeto ali, que na 24, 25, 26, 27, 30, o número mágico vai ser igualzinho ao tamanho de rede. E quando não for? Bom, o número mágico é sempre um número que fica entre 1 e 256, certo? Só pode ter esses valores. Se os cálculos levarem a um número maior que 256, é sinal que eu não tenho que trabalhar no último octeto, eu tenho que trabalhar em um octeto diferente. Tá? O que eu faço? Eu divido por 256 o número, tá certo? Se deu 1024, por exemplo, 1024 é maior que 256. Eu divido por 256,
vai dar o quê? 4. Tá certo? O 4 vai ser o meu número mágico. Tudo bem? Mas, porque eu fiz essa divisão, eu vou ter que sair do quarto octeto, lá no último, e subir para o terceiro octeto. Tá certo? Daqui a pouco eu vou explicar o que é isso na prática, sair de um octeto e ir para o outro. Tá? Então, divide por 256. Tá certo? E se essa divisão por 256 levar a um número menor do que 1? Tá certo? Eu multiplico por 256. Tá legal? Toda vez que eu divido por 256, eu movo um octeto para a esquerda. Se eu estou no quarto octeto, eu vou para o terceiro. Se eu estou no terceiro, eu vou para o segundo. Se eu estou no segundo, eu vou para o primeiro. Toda vez que multiplico por 256, eu movo para a direita, um octeto. Tá certo? E mais legal, gente, tudo vai ser múltiplo desse número mágico. Por isso que ele leva o nome. Tá certo? E aí o autor desse método até joga uma brincadeira. Não adianta ficar buscando no Google o que é número mágico, você não vai achar. Certo? Beleza? Entendido essas definições, gente? Pode dar um okzinho para mim aqui? Alguém tem alguma dúvida em alguma delas? Ok. Ok, só 2 deram ok. O restante está ok. Beleza? Ok, 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 ok. Beleza, beleza. Vamos lá. Continuando. Muito bem. Como é que o número mágico é obtido? Bom, ele é obtido a partir da máscara de subrede. Né? Como é que eu obtenho o número mágico? Passo a passo. Qual o primeiro número de diferente 255 na máscara? Eu pego ele. Certo? Fiz 256 menos esse número. Acabou. Esse é o número mágico. Fácil pra caramba, né, gente? Bom, para ficar mais fácil, vamos ver o exemplo. Aqui, ó. Antes do exemplo, essa é uma tabelinha importante, tá, gente? Muita gente não sabe converter o prefixo barra, por exemplo, para a máscara. Tá? Então, por exemplo, barra 24 é 255.255.255.0. O número mágico é 256 menos 0. Vai dar 256. Se for barra 25, é ponto 128. Número mágico, 128. Se for barra 26, a máscara é 192. 256 menos 192, 64. E assim por diante eu acho o número mágico. Tem dificuldade nisso? Não tem, né? E aqui são apresentados os prefixos quando o que é diferente de 255 está em outro octeto. Por exemplo, o barra 16 é 255.255.0.0. Esse vai ser também número mágico 256. O barra 17 é 255.255.128.0. O número mágico também vai ser esse. Deu para entender como é que calcula o número mágico, gente? Dúvida para calcular o número mágico? E dá um ok aí, que isso é fundamental. Ok? Mais fácil que isso, impossível, né? Beleza. Muito bem. Exemplos. Barra 24. Primeiro número diferente é 255. 256 menos 0, 256. Barra 16. 256 menos 0, 256. Barra 20. 240. 256 menos 240 dá 16. Tá? Mole. Olha a máscara de subrede que você vai saber o número mágico. Evidentemente, se eu peguei aqui nesse octeto, é no quarto octeto que eu vou aplicar o número mágico. Aqui no terceiro e aqui também no terceiro octeto que eu vou aplicar o número mágico. Tá certo? Beleza. Bom, lembra daqueles dois problemas possíveis que a gente falou no início do slide, né? Vamos ver o primeiro caso. Ou seja, eu quero dividir a minha rede no número de subredes dados. Tá certo? Primeira coisa, tá? O número de subrede tem que ser múltiplo de 2 elevado a n. Eu quero dividir em 6 subredes. Meu filho, não dá, só dá 8. Dividir em 8, usa 6 e sobra 2. Quero dividir em 50 subredes. Não dá, tem que dividir em 64. Tem que ser redondo de 2 elevado a n. Tem que ser aquela sequência que a gente mostrou. 2, 4, 8, 16.
tem que ser assim, tá certo? Não dá para dividir em subrede. Se o problema pede um valor que não é esse, geralmente vai pedir, né? Você arredonda para 2 elevado a n, que está acima dele, mais próximo dele. Tá legal? Primeira coisa é isso, né? Então, vamos lá. Eu quero dividir em um certo número de subredes. O que eu faço para obter o número mágico? Primeiro, identifico o primeiro número diferente de 255 na máscara. De subrede da rede grande que eu quero dividir. Tá legal, gente? Da rede grande. Calculo 256 menos ele. Exatamente como a gente fez até agora. Bom, o que vem a mais agora? Eu vou dividir esse resultado pelo número de subredes desejadas. Eu obtenho um novo número mágico, que vai ser o número mágico de cada subrede. Depois eu vou fazer o processo inverso para achar a máscara de cada subrede. Tá claro, gente? Vamos ver um exemplo. Por exemplo, eu quero 5 subredes. Não posso, tem que arredondar para 8. O bloco que me deram foi esse aqui, barra 24. Eu quero dividir em 5 subredes. O que eu faço? Primeiro, o primeiro número diferente de 255 é 0. Número mágico, 256. Divido 256 por 8, dá 32. Acabou. Esse é o número mágico da subrede, no quarto octeto. Barra 16. Eu pego 256 menos 0, dá 256 dividido por 8, 32. Esse também é o mesmo número mágico, né? Só que esse aqui vai se aplicar nesse octeto aqui, no terceiro. Quando for 240, 256 menos 240 dá 16. 16 por 8, 2. Esse é o número mágico do 2, do terceiro octeto. Tá certo? Vamos agora. Mais exemplos. Tá certo? Eu quero o número de redes 12. 12 redes. Não posso. Tem que arredondar para cima. Mais próximo é 16. Tá legal? Faz o seguinte. Faz vocês. 3 minutos. Vai. Pode fazer. Ah, é muito rápido, gente. Eu falei que era 3 minutos, eu vou dar 30 segundos. É muito melhor que 3 minutos. Vamos lá. Primeiro número diferente, 255 é 128. 256 menos 128, 128 por 16 dá 8. Esse é o número mágico de cada subrede, aplicada ao último octeto. 240. 240, 256 menos 240 dá 16. 16 por 16 dá 1 no terceiro octeto. Tá? Isso aqui que é legal. Ó. 248. 256 menos 248 dá 8. 8 por 16 dá meio. Meio não pode. Então, eu vou ter que multiplicar por 256, número mágico de 128. Mas qual o preço que eu pago por multiplicar por 256? Eu vou ter que andar um octeto para lá, para a direita. Então, eu vou aplicar esse número mágico no quarto octeto. Tá claro, gente? Beleza? Regrinha simples, né? Eu não sei o que eu vou fazer com esse número mágico, mas saber calcular ele vocês já sabem, certo? Alguma dúvida? Pessoal, dúvida nisso? Dá um ok para mim, por favor. Conseguiram fazer? Beleza? Ótimo, vamos lá. Beleza. Bom, agora, lembra aquela tabelinha? Essa tabelinha aqui que eu vou até mostrar para vocês aqui, aquela tabelinha nojenta? Aqui, ó. Não, não é aqui não. Espera aí. Ok, essa tabelinha aqui, ó, tá vendo? No final das contas, o que eu quero obter são essas tabelinhas, com o primeiro, com o último e com os endereços, tá vendo? Eu vou usar um número mágico para construir essa tabelinha, tá? Vocês vão ver como é que é simples. Olha lá.
Como é que eu construo essa tabelinha? Eu já calculei o número mágico de cada subrede, não já? Bom, eu começo pelo endereço de rede da rede dada e vou somando o número mágico. Acabou, é só isso. Tá certo? Vamos lá, exemplo. A rede 192.168.252.0, que tem essa máscara, que é a barra 22, eu quero que ela seja dividida em 2, 4 e 8 subredes. 3 exercícios em um, tá bom? Vamos lá. O que vai acontecer aqui? Ó? Número mágico, no caso do 2, tá? Do 2. O número mágico vai ser 256 menos 252, que vai dar 2, vai dar 4, desculpe. Dividido por 2 dá 2. Em quê? No terceiro octeto, não é isso? Então, para eu obter essas duas redes, eu repito a primeira, depois eu somo o número mágico no terceiro octeto. Eu tenho a segunda. Acabou. Se eu quero dividir em 4, o meu número mágico vai dar 1. Então, eu pego a original, 192.168.252.2, e vou somando 1 a quem? No terceiro octeto. Vai dar 252, 253, 254, 255. Mole, né? E esse aqui? Bom, o número mágico deu 128, mas aonde? No quarto octeto. Então, o que eu tenho que fazer? Eu pego o original, é o primeiro, 192.168.252.0 é o primeiro. Vou lá, 128. Aí tem que saber somar em binário um pouquinho, né? O próximo vai ser 253.0. Depois 253, 128. Mais 128, vai dar 254.0. Depois mais 128, 254, 128. Mais 128, 2550. 255, 128 dividido em 8. Tá? Estes vão ser os endereços de rede das minhas subredes. Então, 90% já está aí, que eu tenho aquele primeiro. Tá certo? Já tem aquele primeiro. Como é que eu chego naquela tabelinha espetáculo? Tá certo? Uma coisa importante, né? Uma coisa importante. Qual é a máscara de subrede de cada uma dessas subredes? Eu obtive o endereço de rede, né? Qual é a máscara de cada uma delas? A gente não disse que tudo é função do número mágico? É 256 menos o número mágico. Vai ser a máscara, tá certo? Então, no exemplo anterior, que eu tinha 192.168.252.0, olha lá, qual vai ser a máscara? 256, desculpe, menos 2, que foi o número mágico. Vai ser 254. O outro que deu 1 vai ser 255. E o outro que deu 128 vai ser 128. Tá certo? Então, esses dois endereços de rede aqui vai ser 192.168.252.0 barra, o quê? Barra 23. O outro vai ser barra 24 e o outro vai ser barra 25. Tá? Fazendo um paralelo com aquele binário que a gente aprendeu na planilha passada, aqui eu peguei um bit emprestado, aqui eu peguei um bit anterior emprestado, eu vou ter aqui essa máscara aqui, tá certo? Então, calculou a máscara, que é 256 menos o número mágico. Tá? Muito bem. Um pouquinho de engenharia reversa. Se a máscara de subrede for dada, eu também consigo calcular o número mágico. Aqui, o que eu fiz? A partir do número mágico, calculei a máscara. Se eu tenho uma máscara, eu também posso chegar ao número mágico. Como? Pegando 256 menos a máscara. Dá o número mágico. Tá certo? Através desse número mágico, eu sei de quanto em quanto eu tenho que ir à minha rede. Porque o número mágico, a gente não falou que é o tamanho da rede, tá certo? Então, se eu tenho já o endereço de rede, de quanto em quanto eu vou para saber qual vai ser a próxima, depois a próxima, depois a próxima. Exatamente o número mágico. Então, o número mágico vai ser o intervalo através do qual eu vou espaçar as minhas subredes. Tá certo? Então, se eu tenho um número mágico de 32, por exemplo, aqui, né, um número mágico de 1, a gente espaçou as redes, né? 252 até 253. Tudo que tem entre esses dois é endereço de rede, tá certo? Endereço de host.
a não ser o primeiro e o último, tá certo? Então, se eu sei de quanto em quanto eu vou, achar o que tem no meio é mole, tá certo? Aqui. Vamos lá, temos agora uma pergunta. Nas subredes, vou gravar, vamos lá. Nas subredes do grupo de 8 subredes, as que terminam com 128, essas aqui, tá? Você disse que será o endereço de rede. Então, os equipamentos ligados nessa rede receberão IP 129, exatamente. Então, por exemplo, essa rede aqui, 252.0, essa é uma rede. Eu vou poder endereçar do ponto 1 até o ponto 126. Porque o 0 e o 127 são rede broadcast. Esse aqui que é 128, eu vou poder endereçar 129 até o quê? Até 129 até 254. Porque o 255 é broadcast. E o seguinte vem esse. Tá certo? E assim eu vou construindo. Você vai ver isso, daqui a pouco a gente vai mostrar isso para vocês. Só um segundinho que deve ser. Olha então, o exemplo anterior. Ok, a gente já calculou. Beleza, ok. Aqui ele está dizendo de quanto em quanto que vai. Ok. Vamos fazer esse exemplo aqui, olha só. 45 segundos, vamos lá, para vocês fazerem isso. Dividir isso aqui em 4 subredes. Sem usar binário, hein? Vamos lá? Vamos lá? Acabou o tempo? Vamos ver. O que vai dar, hein? Vamos ver. A máscara barra 20, a máscara barra 20, ela é, na verdade, 240. Certo? 240. Eu tenho que pegar 256 menos 240. Tá? Uma dúvida interessante que surgiu é o seguinte. A gente, para calcular o número mágico, não é para pegar o endereço de rede, não. É para pegar a máscara. Tá? Vamos lá. O endereço de rede barra 20 eu vou ter que converter em 240. Ou eu uso aquela tabelinha, ou eu uso um binário na minha cabeça. Tá? Vocês usam o método que vocês quiserem, mas tem que saber converter de 20 para 240. Tá? 240 no terceiro octeto. 256 menos 240 deu 16, número mágico dessa rede. Tá? Agora eu quero calcular o número mágico de cada uma dessas 4 subredes aqui. Eu vou ter que dividir por 4. 16 por 4 vai ser o 4, vai ser o número mágico de cada subrede no terceiro octeto. Tá? A partir daí, eu já sei o quanto que eu vou ter que somar aqui para criar minhas 4 subredes. Tá certo? Vamos lá? Primeiro, eu repito 16, depois eu vou somando de 4 em 4 ali no terceiro octeto e eu obtenho as minhas 4 redes. Agora, e a máscara de subredes de cada uma dessas subredes aqui? Olha, eu pego 256 menos 4, que dá 252 no terceiro octeto. Então, vai ser 255, 255, 2520 ou 1/22. Tá certo? Acredito que a maioria tem errado, certo? Normal. Normal. Vamos lá. Eu ia dar um outro exemplo para vocês, mas a gente vai dar um outro exemplo depois no final. Vamos lá. Segundo caso, aquele caso que eu tenho que calcular em cima do número de hosts por subrede. Tá certo? O que eu faço? Primeiro, eu quero 50 hosts. A primeira coisa que você faz é somar 2. O cara quer 50, tu vai ter que calcular em termos de 52. Né? Depois eu arredondo para cima, para 2 elevado a n. Se o cara pede 50, tudo bem. Tanto 50 como 52, tu vai arredondar para 64.
Agora, se o cara te pede, eu quero exatamente 16 hosts, tu não vai ter que trabalhar em cima de 16, tu vai ter que trabalhar em cima de 32. Por quê? 16 hosts, são 16 hosts que você pode endereçar a máquina. Então você vai ter que trabalhar com uma subrede de tamanho 32, para poder você abarcar as 16 subredes. Tá? Beleza. Vamos lá. Depois, esse vai ser o tamanho da rede, de cada subrede. Tá? E aí eu sigo como explicado anteriormente. Eu tenho o tamanho, eu pego o endereço de rede inicial e vou somando o tamanho. Tá certo? É mais fácil que o anterior. Vamos lá. Primeiro, 192.168.16.0. Cada subrede vai ter 700 hosts. Veja bem. O que vai acontecer aqui? 700 eu passo para 702. O número 2 elevado a n mais próximo de 702 é 1024. Esse vai ser o meu tamanho de rede. Tá certo? Ok? 1024. Mas esse não é o número mágico. Tá? O número mágico vai ser quando eu dividir 1024 por 256, 256, achar o número mágico 4, eu vou ter que sair desse octeto que eu estava aqui, o quarto, e ir para o terceiro. Tá certo? Ok? Então, o número mágico é 4 no terceiro octeto, que significa que eu vou somando de 4 em 4 no terceiro octeto. Então, eu vou começar 192.168.16.0 e vou somando de 4 em 4. Eu tenho as minhas 4 subredes aí. Tá? Então, a partir do número de hosts, eu descobri que eu posso dividir em 4 subredes, essa rede dada, que eu vou ter a melhor performance possível para o meu problema. Ou seja, eu vou ter 4 redes que atendem cada uma delas 1024. Tá legal? A máscara de subrede de cada uma dessas redes aqui vai ser 256 menos 4, que é 252 no terceiro octeto. Tá certo? Que equivale ao barra 22. Entendido, pessoal? Vamos ver se está entendido mesmo. Vamos lá. Não vou dar 20 segundos não, vou dar 30, vai. Faz aí. Faz agora aí. Ah, essa aí é interessante também. É um problema diferente. Tem uma dica embaixo. Eu quero saber o seguinte, isso aí, 123.45.64.255/22. Isso pode ser broadcast, rede ou endereço de host. Se for o primeiro endereço da rede, é rede. Se for o último, é broadcast. E se for um intermediário, é host. Tá? Vamos ver. Olha a dica aqui. Ó. A partir do prefixo barra 22, vamos descobrir a máscara. Barra 22 é que máscara? 255.255. Como é que eu faço isso na minha cabeça, gente? Eu pego o 16. 16 eu sei, o barra 16 eu sei que é 0. 255.255.0.0. Do 16 até o 22 tem quantos bits? 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 6. 6 bits. Não é isso? Aí eu vou fazendo, vou somando. 128 mais 64, 92. E assim eu vou indo. Outra maneira mais fácil também é que do barra 22 até o barra 24 só tem 2. 2 bits são 4. 256 menos 4, 252. Ou então, olha aquela tabela, vai dar 252. Tá? Isso. A partir da máscara, você calcula o número mágico, que é 256 menos o 252. Isso. Aí eu vejo se esse cara aqui, esse 164, ele é múltiplo de 4 ou não. Ele é múltiplo de 4, não é? 164 dá para dividir por 4, não dá, gente?
Dá, tá, né? Então, eu sei que 123.45.64.0 é um endereço de rede. O próximo endereço de rede, acima dele, vai ser ele mais 4, vai ser um 68. Tá certo? Logo, o 64.255 é um endereço de host, porque ele não é um 640, nem é um 67255. Então, por que ele colocou esse exemplo aqui? Porque todo mundo que olha esse 255 no final aqui pensa que é um endereço de broadcast. Mas isso só é válido para o barra 24. O barra 22 tem um monte de 255 no meio que não é. Só o último que é. Tá certo? Vamos fazer esse aqui agora. Façam vocês esse agora. Eu não sei se quando eu clicar aqui vai aparecer os dois. Ah, tá. Resposta. Ah, tá. Ó, o 640 é o endereço de rede, tá vendo? Ah, façam o outro aí. Tentem fazer o outro. O que é o barra 18? O barra 18 é o 16 mais 2. 128 mais 64, 192. É 192. O barra 18 é 192 no terceiro octeto. Vamos ver aqui, tem perguntas, tem perguntas, tem perguntas. Vamos ver aqui as perguntas. Um monte de perguntas que eu não estou olhando. Ok. Posições subredes com 30 rows, não. 1268. Ah, já colocou a resposta aqui, galera. Muito bem. Não são perguntas, são respostas. Tá legal, tá legal. Eu sei, eu sei, eu sei. Vamos ver se vocês conseguem fazer esse cálculo aí. Descobrir se isso é um endereço de rede, se é um endereço de host, se é um broadcast. E se não for, se for um host, calcular qual o endereço de rede disso aí. Esse é o número mágico? Isso. Aham. Então você sabe que isso aqui tem que ir de 64 em 64. Então ele é 98, 0, a primeira rede. Depois tem 98, 64, 0. Essa é a segunda rede. Certo? Amei. Isso. E o endereço de rede dele é esse aqui. Vamos lá, time is over. Resposta é o endereço de host e o rede é 100.198.0.0. Tá? Vamos ver, ele dá o detalhamento aqui. Né? Primeiro, barra 22. Barra 22 é 252. Número mágico é 4, no terceiro octeto. 164 é múltiplo de 4. Então, o endereço de rede é esse. Ó. É um endereço múltiplo de 4 que está logo abaixo desse endereço aqui. Tá certo? Esse vai ser meu endereço de rede. Tá? O tamanho da rede é 4, certo? No terceiro octeto. Então, a rede que fica depois dessa é 12345, 1680. Se eu sei o início e o final, esse aqui menos 1 vai ser o broadcast. E esse aqui vai ser a rede. Logo, ele está entre esse e esse. Então, ele é um host. Tá certo? Então, o que eu falei para vocês, é pegadinha. Tudo que acabar com 255 é broadcast. Não. Só no barra 24 é isso. Tá? Vamos lá. 100.198.764. O barra 18 é 192 no terceiro octeto. 256 menos 92, 64, o número mágico daqui. Então ele vai de 64 em 64. 7 não é nem de longe múltiplo de 64, né? Então, o múltiplo anterior é 0. Então ele começou em 0, o próximo seria 64, depois 128, e assim, desculpe, 128, 192 e assim acaba, né? Então o que acontece? De 0 até 64, o 7 está no meio ali, tá certo? Então esse é o endereço de host, tá? E o broadcast vai ser o quê? Esse aqui menos 1, que é o 63255, tá certo?
conclui-se que o 100.764 é um endereço de host normal e o endereço de rede vai ser esse que começa com 0. Tá claro, pessoal? Beleza. Não mexi em binário até agora. Bom, a coisa muda um pouquinho, fica um pouquinho mais difícil quando eu uso o VLSM, ou seja, quando até agora eu dividi em subredes iguais. Agora, quando eu quero dividir em subredes diferentes, tá certo? Eu vou ter que fazer aquele método do maior para o menor. Tá? Então, a rede será dividida em subredes que podem ter tamanhos diferentes. Geralmente, essa é uma dificuldade. Vamos começar com um exemplo, usando a questão do número mágico que a gente entendeu até agora. Tá? Digamos que eu tenho 92.6810/24, essa é uma rede dada, que eu quero dividir em 4 partes. A primeira parte tem 100 hosts, a segunda tem 40, a outra tem 10 e a outra tem 2. Tá? Eu sempre começo do maior para o menor. Então eu pego esse primeiro endereço de rede aqui, vai ficar com a subrede maior. Tá? Eu estou começando pelo maior. Então, essa eu vou chamar de rede A. Vai ter 100 hosts. 100 hosts não pode, só 128. Tem que ser múltiplo de 2 elevado a n. Tá? Então, o tamanho da rede vai ser 128. Tá? O número mágico, como é que eu calculo? 256 menos... Não, desculpe. O número mágico é o próprio tamanho da rede. Tá certo? A máscara é que vai ser 256 menos o número mágico. 128/25. O endereço é o endereço. Comecei aqui, então não tem dúvida. Tá certo? Vamos ver o próximo endereço. Qual o próximo? Rede B. Rede B eu quero 40. 40 eu tenho que arredondar para 64. 64 vai ser o meu número mágico. Né? 256 menos 64, 192, que vai ser a máscara, que é o /26. Então, se eu tenho um 64 de número mágico, eu tenho que pegar o endereço anterior, certo? Somar, com esse número mágico anterior, que vai ser onde começa a rede seguinte, tá certo? Então, esse vai estar relacionado com esse aqui. Tá? Então, o 128 vai ser o início da próxima. Assim como o início da próxima vai ser anterior mais 64. E o início da próxima vai ser anterior mais 64. E aí eu tenho divididinho, acabou. Só isso. Tá? Esse é um exemplo fácil. Olha lá, sempre lembrando que eu tenho que somar isso aqui. E ele está dizendo o seguinte, né? Ele está interpretando tudo aquilo que a gente já explicou até agora. Tá certo? Como estamos trabalhando no quarto octeto, o tamanho da rede é igual ao número mágico. Por isso é fácil. Né? Note que os números mágicos das subredes são diferentes. Então, o endereço A, o valor inicial, é o próprio da rede dada. O B, a gente soma o número mágico do anterior. O C e D seguem a mesma lógica. Né? As subredes posteriores a D começariam justamente no 208 mais o 4, tá certo? E eu poderia, através disso aí, alocar endereços até o 255, de 4 em 4. Aqui, tá certo? Aqui. Sobrou isso aqui de endereço. O mais difícil é quando eu não estou no último octeto. Tá certo? Ele vai misturar os octetos. Mas não é tão difícil assim. Bom, primeiro, o A ele quer 2.000 hosts, o B ele quer 500, o C ele quer 100 e o D ele quer 4. 2.000 não tem, eu tenho que mudar para 2.048. 2.048 dividido por 256 dá 8. Por que eu tive que dividir por 256? Porque o número mágico só pode ficar entre 1 e 256. Tá? O preço que eu pago em dividir por 256 é andar um octeto para trás. Eu vou para o terceiro octeto. Eu estava no quarto, para o terceiro octeto. Tá? Ok, terceiro octeto. E a máscara é 248, que é o /21.
Então, a primeira subrede é a mais fácil de todas, sempre. É o próprio endereço que tem com a máscara que eu calculei com o número mágico. Tá? O próximo eu já sei quanto vai ser. Vai ser o que eu tenho mais o número mágico. Aonde? No terceiro octeto. Tá certo? Beleza. Cálculo do número mágico de 500. Repara que esse cálculo eu faço para a rede posterior. Tá? 512. 512 não pode ser um número mágico, é maior que 256. Eu tenho que dividir por 256, vai dar 2, número mágico no terceiro octeto. Tá certo? Então, eu vou ter que, nesse 168 anterior aqui, somar 2, vai dar 170. Tá? E depois 128, não tem que mexer em octeto. 128 é 128. Tá certo? Vou somar 170 mais 128, vai dar o que eu preciso aqui. E esse 8 seria para os espaços livres restantes. Tá certo? Então está aqui detalhadinho. Tá? Quer dizer, detalhamento disso aqui não precisa, vocês sabem fazer. Tá? Para a gente terminar, nos últimos 7 minutos que a gente tem, tá? A representação gráfica. Tá? A representação gráfica é muito didática, porque a gente vê os blocos na nossa cabeça assim, graficamente. Tá? Mas uma coisa importante é o seguinte, esse método gráfico só vai se aplicar quando a gente está num octeto só, ou seja, aquele exemplo fácil, lembra? Daquele fácil. Quando passar de um octeto para o outro, esquece esse método gráfico. Tá legal? Então, primeiro, identificação dos números mágicos, do mesmo jeito que a gente aprendeu. A gente vai segmentar do maior para o menor, e aí a gente tem a barra de endereços. Tá? Vamos lá. Por exemplo, essa barra aqui que tem 256, um octeto, a primeira divisão que eu posso fazer é de 128 e 128. 2 pedaços. Esse aqui fica sempre com 128. O segundo pedaço eu posso dividir em 2 de novo, 64 com 64. Depois eu posso dividir de novo, 32 com 32. Depois eu posso dividir de novo, 16 com 16. E assim eu vou dividindo. Tá? E eu vou alocando aqui a máscara de subrede variável que eu quiser. Tá certo? Quando eu tenho essa divisão completa, eu vou encaixando, eu quero um pessoal com 100, eu vou botar aqui. Eu quero alguém com 32, eu vou colocar aqui. Eu tenho uma outra rede que eu preciso de 50, eu vou colocar aqui. Então, eu dividindo essa barra desse jeito, eu sei exatamente onde eu vou encaixando as redinhas de acordo com o problema que eu tenho. Tá certo? Né? Por exemplo, eu quero alocar 100 hosts, 20 hosts e 10 hosts. Tá? O que eu vou fazer? Beleza. Eu vou pegar a minha barrinha, tá? Número mágico de 100 é 128, número mágico de 20 é 32, número mágico de 10 é 16. Eu encaixo ali, ó. Eu tenho a minha divisão, dividiu ao meio, 128, 128. O A já ficou aqui. A rede B, 64 não tem. Divido ao meio, ó, 32, 32. Ó. A B eu já coloco aqui. E a outra 16. Eu divido esse pedacinho ao meio, ó, 16. Eu sobrou tudo isso. Tá certo? É isso. Representação gráfica é mais isso. Tá certo? E aqui ficou os endereços restantes. Ok? Depois eu posso até pegar os endereços 0, 128, 160, 176, que é só ir somando o que está aqui. E ponho na tabelinha. Tá? Ok. Acabou. Com isso a gente termina. Essa aula está gravada. É interessante ver isso. Tá? É interessante pegar exercícios. Vocês podem pegar provas antigas, CCNA, exercício de livro ou na internet, exercício. Se vocês quiserem, eu ponho lá no nosso ambiente, exercícios sobre isso, para vocês treinarem esse número mágico. Com o número mágico, vocês vão ganhar muita rapidez. É possível. Vou colocar lá no NetAcad, tá? Vou colocar os slides, o link para gravação também, tá certo? E vou colocar também uma lista de exercícios lá também. Vou achar uma lista de exercícios e vou colocar lá, só exercitando que vocês vão pegando esse macete do número mágico, tá? Agora, uma coisa eu posso dizer para vocês, aumenta muito a velocidade de cálculo, tá? Muito.
Alguns de vocês já fizeram a prova do capítulo 6. Quem não fez ainda e for fazer, vai ter muita facilidade com o número mágico. Tá legal, gente? Bom, valeu, pessoal. Tem alguma pergunta ainda que vocês querem fazer sobre isso? Tudo certinho? Ok, o que eu vou fazer agora? Eu vou desbloquear a prova do capítulo 6, tá certo? Para quem quiser fazer. Vou desbloquear nesse momento, tá? Eu deixei só no carnaval, acabei não abrindo agora. Eu vou abrir novamente ela, tá? Ok? Ok, pessoal, então, um grande abraço para todo mundo. Obrigado aí pela participação.